idolatria de volta a Deus. But we find out in that same church age, when they started to denominate to do the same thing that they did in the beginning, Rome did. Now she's going to make daughters to that church. Mas nós verificamos que nessa mesma era da igreja, quando começaram a se denominar, a fazer a mesma coisa que fizeram no princípio, que Roma fez, agora ela vai fazer filhas àquela igreja. And what does she say? Said now that I haven't found you perfect, and you got the strength in that little strength you got left. Now, listen to him, Warren, and Revelations again, 3:3. Let's get, well, I believe I got it just a few minutes ago. E o que ela diz? Disse, agora que tu és, não te achei perfeito, e tens de confirmar essa pequena força que tens de resto. Agora ouçam-no adverti-los em Apocalipse novamente 3:3. Tomemos, bem, creio que já li faz só alguns minutos. Remember from how thou hast received and heard and hold fast and repent. Just otherwise, remember that you come out of such a corruption as that. See? Lembra-te desde o que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Somente de outra maneira, lembra-te de que saíste de tal corrupção como essa. Está vendo? And, look here, if therefore thou shalt not watch, I will come unto thee as a thief. And thou shalt know, and thou shalt not know what hour I will come upon thee. E, olha aqui, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. E não saberás a que hora sobre ti virei. On down, he's going to move the candlestick. So, that's it. What is the light of the church? Adiante, ele vai mover o castiçal, veja. Assim é isso. Que é isto? A luz da igreja. And she went right into the same organizational system of pagan darkness that she come out of. And there she remains today. Well, honest-hearted people thinking that that's the truth, just the same as Catholics are, and the Protestants laugh at the Catholic when it's a 6 of one and a half a dozen the other. Exactly according to the Lord. Man's with it. E ela entrou diretamente no mesmo sistema organizacional de trevas pagãs do qual tinha saído. E aí permanece hoje, com pessoas de coração sincero, pensando que essa é a verdade, do mesmo modo que os católicos estão. E os protestantes riem dos católicos quando é 6 de um e meia dúzia do outro. Exatamente, conforme a palavra. A sabedoria do homem. Now, notice. Oh, how I love this. Listen to him now, Warren. Now you perfectly agree, every one of you? Agora notem. Oh, como amo isto. Ouçam-no agora, adverti-los. Agora vocês concordam perfeitamente, cada um de vocês? Now, if you don't write me a question, that those beasts are exactly O Senhor Jesus continue abençoando cada coração que está em sintonia com esta palavra. A misericórdia do Senhor possa estar tomando conta de cada coração neste momento, a bondade do Senhor se manifestando a favor de cada irmão, de cada família que tem crido na palavra de Deus, na mensagem revelada para este dia. Na verdade, somos um povo privilegiado. Essa que é a grande verdade. Deus se compadeceu de nós e nos deu a sua palavra através de um profeta mensageiro. Mas isto, irmão, é motivo de gratidão, é motivo de regozijo, de alegria, de gratidão. Nunca estar orgulhoso, inchado. Não.
mas reconhecer que tem sido a graça de Deus, um favor imerecido do nosso Deus. Portanto, que Deus possa abençoar a cada irmão, cada família. Pois bem, irmão, ontem nós tivemos dando continuação ao 6º selo, né? E paramos ali nas 2 testemunhas que virá para Israel, Elias e Moisés. O profeta ali dando detalhes desses acontecimentos futuros e que ao mesmo tempo está às portas, né? Está à eminência de acontecer. Muito bem, Apocalipse 6:9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Foram dadas a cada um compridas vestes brancas. Foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. O Senhor abençoe a leitura de sua palavra. Muito bem, irmão, nós paramos ontem no parágrafo 331 do 5º selo. Diz: e ele teve anjos que carregaram seu féretro, referindo-se a Moisés. Quem carregou o corpo de Moisés foi anjos, que está lá na epístola de São Judas, né? Então, veja, os anjos vieram buscá-lo. Está vendo? Ele teve anjos que carregaram seu féretro. Por quê? Nenhum homem mortal poderia carregá-lo para onde ele estava indo. Agora veja bem, irmãos, nenhum homem mortal, porque normalmente, quando a pessoa parte, é recolhida, o seu corpo físico, quem carrega são os homens mortais. Mas aqui em relação a Moisés, não. Nenhum homem mortal pôde carregá-lo. O profeta está dizendo que foi os anjos que o levou, porque ele não ia para a sepultura. Deus tinha um lugar para ressuscitá-lo e depois, penso eu que aí uns 2000 anos mais tarde, ele apareceu com Elias, conversando com Jesus Cristo, no Monte da Transfiguração. O profeta diz, ele simplesmente passou por um ato, só isso. Ele teve anjos que o carregaram, veja, porque eles o levaram para onde ele devia estar. Ninguém sabe. Então, não teve uma cerimônia, não teve muito, vamos dizer assim, fazer cerimônia, mas teve a presença de anjos, que tomou aquele corpo e levou. Até quanto a Satanás, nem sabia. Ele contendeu com o arcanjo, isso mesmo. Ele não conseguiu entender o que aconteceu com Moisés. Isso mesmo. Ué, o que houve com o corpo
de Moisés. O diabo ficou perdido. Já é perdido mesmo por natureza, né? Mas aqui ele ficou mais perdido ainda. Você sabe quem é que está perdido hoje? Quem está perdido hoje é aqueles que não são salvos, mas a noiva, ela não está perdida, ela não está confusa. Ao contrário, ela sabe em quem tem crido e de quem tem aprendido. Portanto, ela está firme. Isso mesmo. Ele não conseguiu entender o que aconteceu com Moisés. Eu o vi tremendo lá. Oh, que coisa! E contemplando a terra e olhando atrás para os filhos e assim por diante. Eu o vi tremendo. Mas ele sucumbiu na rocha. E essa foi a última vez que o vi. Essa é a rocha. Essa é a rocha. Então, na revelação, se eu estou entendendo corretamente, o profeta disse que viu. Deus, na revelação, mostrando a ele essas coisas. A situação, a condição do corpo de Moisés, o que foi feito. E aí está uma coisa que precisa ser profeta, porque senão não vai entender nunca. Veja, ele diz, essa é a rocha, essa é a rocha. Deixe-me ficar de pé sobre essa rocha ao fim do meu caminho. Todos nós teremos um fim aqui. Não se engane. Sim, senhor. Agora, os meus amigos de cor costumavam vir aqui cantar um pequeno cântico. Se pudesse, eu certamente ficaria de pé sobre aquela rocha onde Moisés ficou. Sim, sim, senhor. Ó, essa é a rocha sobre a qual quero ficar de pé. Também, pela fé, eu me ponho de pé ali. Mas lembre-se, Elias, ele simplesmente ficou cansado, porque tinha muito trabalho à frente. O irmão Branham pausa, a congregação ri, de modo que ele estava muito fatigado e Deus simplesmente mandou que fosse levado num passeio para casa. Isso mesmo, enviou um carro, está certo? Amém. Recebeu-o em cima, ele nunca morreu, porque ele o conservou vivo. Ele tinha um serviço futuro para ele, permitir-lhe ungir um homem também. Veja, vir em seu espírito. Mas eles têm de provar a morte. Então, Elias e Moisés têm de provar a morte, diz o profeta. Isso mesmo. E eles vão morrer ali em Apocalipse 11. Agora, Apocalipse capítulo 11, agora veja, vamos, já estou aqui. De qualquer maneira, vamos falar disso, Apocalipse 11. Observe e veja se ambos não são mortos. Sim, senhor. Ambos têm de terminar, ambos têm de provar a morte. Sim, senhor. Depois que seu ministério terminar, eles provam a morte. Apocalipse 11, e comecemos com o verso 7. Então, aí é que está, irmão. Para esses que dizem que o irmão Branham ainda tem que voltar, não está muito certo isso, né? Porque o profeta
Moisés e Elias, Deus os conservou em vida, porque eles ainda tinham um ministério futuro, que é para Israel, que é a quinta manifestação. Mas em relação ao irmão Branham, não, ele concluiu o seu ministério. Isso mesmo. Ele concluiu, terminou o que ele tinha de fazer fisicamente. É óbvio, o ministério, a mensagem continua, né? Indo em frente, mesmo se ele está aqui, e não precisa que volte fisicamente. O ensinamento ficou, né? Em relação a Moisés e Elias, o profeta disse que eles terão, os judeus, né? Terão uma porção dobrada. 2 profetas que farão descer fogo do céu, que fecharão os céus para que não chova, colocará esse mundo em tribulação, chamará o juízo, mesmo que temporário, sobre este mundo. Veja, e quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes faz guerra. Ó, que coisa, ele não pode suportar isto. Aqueles santos roladores estão de volta novamente. Veja, muito bem, muito bem. Do abismo lhes faz guerra e as vencerá e as matará. Mas observe o que acontece. Eles estão perfeitamente tipificados agora. E jazerá o seu corpo morto na praça daquela grande cidade espiritualmente, chamada Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Jerusalém, veja. Agora eles têm de provar a morte, não tem? Isso mesmo, depois que seu ministério terminar. Agora o irmão Branham não concluiu o seu ministério? Concluiu, né? Então, se o irmão Branham viesse, ele ia ter que morrer de novo. Mas não, o profeta de Deus já provou a morte. Fala, mas o senhor está misturando as coisas. Fala, não estou não, aqui do lado nosso, aqui, gentil, tem essa ideia. Entende? Agora, os únicos 2 profetas que têm que voltar e que vão provar a morte é Elias e Moisés, segundo o que está aqui nas Escrituras. Ora, eu não estou dizendo para vocês que o irmão Branham não vai ressuscitar. Não, ele vai estar na primeira ressurreição, como se eu tiver partido, eu também vou, creio eu que vou estar. O irmão Branham que diz isso, se houver um lá, e se um sou eu, então eu estou crendo que vou estar. Agora veja bem, por quê? Agora, o ministério do 7º anjo, o ministério do 7º anjo, o ministério de Elias ao 7º anjo, não porque não pôde, melhor dizendo, estou tentando dizer, o ministério do 7º anjo, então, ser por Moisés, o ministério do 7º anjo, então, ser por Moisés, se ele é imortal, da mesma maneira como pode ser por Elias. Porque eles não, porque Deus simplesmente não enviou, disse Elias, tu trabalhaste tanto, e tudo mais em todos esses diferentes lugares. Eu creio que farei descer Moisés. Por quê? Veja, o ministério de Moisés. Elias foi um profeta a todas as nações, mas Moisés foi um legislador aos judeus somente. Amém?
Moisés está lá para dizer a razão por que ele vem, para dizer a razão por que ele vem com Elias, a razão com que ele vem com Elias, aqueles judeus dizendo, espere, ainda estamos guardando a lei aqui. Mas aqui se encontra o próprio Moisés e aqui se encontra Elias com ele. Ó, está vendo? Ele vem aos judeus somente. Está vendo? Moisés foi somente aos judeus. O profeta Elias foi a todas as nações. Mas Moisés tornou-se profeta aos judeus e legislador. Está vendo? Essa foi sua mensagem, a lei. Mas qual foi a mensagem de Elias? As mulheres de cabelo curto. Denominações, mulheres na Bíblia, significa igreja. Vê, mulheres do cabelo curto, quer dizer, tendo seus cabelos cortados, quer dizer, não tem o seu senhor sobre elas. São mulheres que vivem segundo seus próprios pensamentos, suas concupiscências. Não estão sujeitas à palavra de Deus. Isso aponta para as denominações. Agora veja bem, ele continua dizendo aqui, sim, senhor, e ele realmente passou-lhes um sermão, rostos pintados, disse-lhes, sereis dadas de comer aos cães. Ele realmente foi duro com elas. E então, quando seu espírito veio sobre João, ele saiu pisando firme do deserto e fez a mesma coisa, certo? Disse, não penseis que pertencemos a isto ou aquilo. Mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Foi estrada acima e disse, e tu queres me dizer que te casaste com teu próprio cunhado? Disse, não te é lícito fazer isso. Ó, irmão, ufa, falou mesmo, certamente. Note, estas almas devem esperar um pouco de tempo pelos 144 serem martirizados. Oh, não é isso? Não é? Isso simplesmente entrelaça a Bíblia. Agora, meu tempo está exatamente terminado. Se deixo sair cedo, mas tenho só mais algumas coisinhas para dizer, se puderem suportar. A congregação diz amém. A congregação diz, continue. Sei que está quente e estou suando, mas escute, só tenho uma coisa para lhes dizer. E é tão bom, está ardendo bem no meu coração. Espero que não tenham se esquecido. Vejam, permitam-me dizer isto na presença dele. Por sua graça, ele também me deixou ver o meu povo. Não faz muito, de vestes brancas. Lembram-se disso? A congregação diz amém. Lembram-se da história, não faz muito, amém? A noiva gentia. Eles estão lá agora, todos estavam de vestes brancas. Deus permitiu o profeta ver. Eu tinha acordado, eu havia estado numa reunião, foi há cerca de um ano,
um pouco mais. Acordei uma manhã e me ergui e disse: querida, para minha esposa. Ela não se mexeu. As crianças prestes a... Tinha de me levantar e levá-la à escola, bem aqui na antiga casa. Bem, eu me ergui na cama, vocês sabem, e me recostei. Vocês sabem como. E como... Vocês sabem como... Deixa eu voltar aqui. E me recostei. Vocês sabem como. É erguer-se um pouco e encostar a cabeça na cabeceira da cama. Nós temos uma cama das antiquadas. E deste modo me inclinei para trás assim. E pensei, rapaz, você já tem 53. Você vai fazer alguma coisa para Deus? Melhor começar, porque vai estar demasiado velho daqui a pouco. Veja. Pensei, sabe? Pois é isso mesmo. Pensei, ora, sabe? Não estou muito distante, tenho de ir muito em breve. Eu disse, já estou com 1 ano a mais do que meu pai viveu. Está vendo? Pensei, tenho de ir embora muito em breve. Eu vi. E aqui ainda não fiz nada para Deus. Pensei, sempre quis fazer algo para Ele. Pensei, tenho de me apressar e fazê-lo se for para fazer. E não sei como vou fazê-lo. Só isso. Você vê que coisa interessante. Normalmente, nessa idade, a pessoa está pensando em si, em como fazer para si, para deixar uma reserva para os filhos, etc. O profeta era o contrário. Ele estava pensando em o que fazer para agradar a Deus, para trabalhar mais para Deus. Que coisa tremenda, que lição. Ele não estava nem pensando em fazenda, em terra, coisa assim. Estava pensando o que fazer para Deus, que sentia que seus dias estavam terminando. Pensei, que coisa, espero viver para vê-lo voltar. Não quero ser um fantasma ou um espírito. Veja, sempre tive medo de espírito. E agora você sabe, esse tipo de... Sempre pensei como se eu encontrasse o irmão Neville e ele fosse uma nuvenzinha branca movendo-se para lá e para cá. Vocês sabem. E eu disse, olá, irmão Neville. E ele disse, olá, irmão Branham, por algum outro sentido. Ele não pudesse falar, mas eu soubesse que era o irmão Neville. Sim, eu iria querer apertar sua mão como sempre faço, porque só conheço isso. São seres humanos. Veja, eu ia querer apertar sua mão, mas ele não teria mãos. Está lá embaixo, na sepultura, apodrecida, está vendo? Pensei, espero não ter de passar por isso. Agora eu estava. Agora vou lhes contar a verdade. Eu estava com medo de morrer. Não com medo de que estaria perdido, mas eu não queria ser um espírito. Eu queria permanecer homem. Eu queria esperar pelo arrebatamento. Veja, eu simplesmente queria permanecer dessa maneira. Eu não queria ser espírito, ir para lá e para cá. Eu estava reclinado ali, pensando nisso. De repente, houve algo que me aconteceu. Irmão Branham estalou o dedo uma vez, diz o tradutor. Olha, vocês sabem, e todos vocês estão familiarizados com as visões, e esta foi uma visão. Nunca tive uma igual. Veja, e as tenho desde garotinho. De repente algo aconteceu e senti que eu estava partindo. Pensei, eu pensei, eu já morri. Veja, eu parti, está vendo?
cheguei a um lugar e pensei, creio que vou olhar para trás. Era tão real, amigos, quanto estou de pé neste lugar. Estão vendo? E me virei para olhar para trás e lá estava eu, deitado na cama. E eu estava reclinado, deitado ao lado de minha esposa. Pensei, bem, provavelmente foi um ataque cardíaco. Estão vendo? Pensei, bem, veja, morri instantaneamente, o que seria uma ótima maneira de partir. Então pensei, foi um ataque cardíaco, não tive de sofrer. Olhei e pensei, bem, agora é estranho, ali estou eu deitado, bem ali, eis de pé aqui. Assim me virei, parecia um grande campo, como algo assim, um grande campo de grama. E eu disse, bem, o que será isto? E de repente, enquanto olhava, eis que vinham milhões de jovens, todas de vestes brancas, cabelo comprido, até a cintura, descalças, estavam correndo direto na minha direção. Pensei, agora que é isto? Voltei-me, olhei lá, e lá estava eu. E olhei para cima, nesta direção, lá vinha elas. Mordi meu dedo, eu não estou adormecido exatamente, mas eu podia sentir, e disse, bem, então há algo esquisito aqui. E estas mulheres todas vinham correndo, e nunca vi mulheres tão lindas, e todas elas vinham correndo para mim, e quando chegaram a mim, você sabe como eu tenho sido um tanto, considero-me como quem odeia mulheres, mas não odeio, veja, mas eu só penso que uma boa mulher é uma joia, mas eu penso uma que não é boa, é como Salomão diz, água em seu sangue. Portanto, para mim, mulheres de má fama ou espertinhas, com certeza para nada servem. Ei, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, para nos mantermos no nosso lugar. E assim todas estas mulheres vieram, elas começaram a me abraçar. Agora isso é incomum. Você sabe que eu não apoiaria isso. Deste modo elas estavam. Agora eu vou ter de dizer isso, de modo que estou num grupo misto. Mas elas eram mulheres. E elas me abraçavam, cada uma, e diziam, nosso precioso irmão. E uma me abraçava e então a outra me abraçava. Eu estava ali de pé olhando, pensei, bem, agora, que é isso? Está vendo? E elas estavam ali de pé, pensei, que aconteceu? Olhei para trás, lá embaixo, lá estava eu deitado, exatamente lá, e aqui estava eu de pé aqui, pensei, agora isso é estranho, eu não entendo. E aquelas mulheres clamavam, nosso precioso irmão, e me abraçando. Agora, elas eram mulheres mesmo, em todo sentido. Ora, perdoe-me, irmãs, quando digo isto, por quê? Mas vocês ouvem seu médico, e se não temos mente limpas, então não somos cristãos. Não me importa. Sempre vivi de modo limpo. Deus sabe disso. Quando era garotinho, o anjo do Senhor me disse, para não corromper meu corpo, fumar ou beber. E isso tem sido verdade. Pela graça de Deus, tenho cumprido isto. Quando era pecador, eu não andava com mulheres. E assim, amém? Mas qualquer homem que deixa uma mulher abraçá-lo, ele sendo feito de células de macho e ela fêmea, há uma sensação. Não me importa quem você seja. Agora, não me diga que você não é, se é uma pessoa saudável.
mas lá não, porque não se tem mais células diferentes. Vocês nunca pecarão. Lá houve uma mudança. Não havia nada além de só amor fraternal por aquelas mulheres. Embora na graça em que se viam, eu penso que uma boa mulher que se comporta e age como dama, ela é um exemplo de uma joia na terra. Eu gosto de tudo o que é gracioso. E eu penso que uma mulher que fica em seu lugar e se esforça para ser uma dama é uma estátua de honra. Eu realmente creio nisso. E penso que uma que não é exatamente como o Cristo e o anticristo, a mesma coisa. E eu gosto de tudo que é natural, como um belo cavalo ou qualquer coisa em seu porte de belíssimo cavalo, ou qualquer coisa assim, uma bela montanha, mulheres formosas, homens formosos, qualquer coisa que se enquadre como feitura de Deus, eu sempre admirei isso. E estas eram perfeitas, mas não importa o quanto elas me abraçassem, elas eram mulheres. Vocês entendem? Mas nunca podia haver pecado. As glândulas masculinas e as glândulas femininas, ambas tinham desaparecido. O irmão Brana bate palmas uma vez. Graças ao Senhor, elas eram minhas irmãs completamente. Amém! Aleluia, aleluia, glória a Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu olhei para minhas mãos, vi que elas estavam de todos tão jovens. Eu olhei, estava jovem também e perdendo meu cabelo, quando jovem, já tendo posto ácido carbólico nele, um barbeiro colocou e caiu tudo, quando eu ainda era jovem. E sempre tem sido uma coisa um tanto difícil para mim, que eu pego resfriado tão rápido, porque meu couro cabeludo ainda está macio, você sabe, e as raízes do cabelo ainda estão ali, mas foram queimadas pelo ácido carbólico, e o cabelo nunca consegue crescer, veja. E minha esposa, quando faz muitos anos, comprou uma peruca para eu usar, uma pequena peruca, para cobrir minha cabeça, mas sempre tive vergonha de usá-la, porque parecia ser uma coisa falsa. E eu não queria nada falso. Ei, meu Deus, ajuda-nos, Senhor. E assim pensei, vou usar um gorro. Então eu usei. Por um tempo, sabe o que fizeram? Quiseram chamar-me de bispo. Então disseram que eu queria ser. Está vendo? Eu disse, vai fora. Tirou da cabeça aquilo, né? Deste modo, eu simplesmente suporto o resfriado forte e deixo. Mas agora basta abrirem essas janelas, qualquer coisa, essa corrente de passar deste jeito, já pego o resfriado. Oh, irmãos, que Deus te ajude, que Deus te abençoe neste momento, em nome de Jesus Cristo, pela graça de Deus, que Deus multiplique as bênçãos sobre você. Nós paremos e continuaremos no próximo programa com esta leitura da mensagem de Deus. Que o Senhor te abençoe, Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa cada família neste momento, dando a tua graça, dando a tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.